Olá, como vai você? Tudo bem? Espero que você esteja vivendo muito legal, ok? Hoje eu quero comentar aqui sobre hinos, né, que são atribuídos, né, a Jesus, hinos que são atribuídos a Alá, hinos que são atribuídos aos deuses indianos, hinos que são atribuídos a outros deuses que são difundidos, né, por aí. Esses hinos eles tornam o Deus verdadeiro porque há muita profundidade no hino, há muita complexidade na letra do hino, então esse hino torna o Deus verdadeiro? Não, não torna o Deus verdadeiro. Esses hinos são feitos como se o Deus assim o fosse, né? Como se aquele Deus fosse um Deus verdadeiro. Era muito comum no Império Inca, né, aqui na América do Sul, antes da chegada dos espanhóis, era muito comum os nativos da nação Inca fazer hinos, né, de louvores ao sol, hinos de louvores a si, hinos de louvores a outros deuses que supostamente existiam, né, o que para eles eram os deuses ativos no meio da raça humana, ou pelo menos no meio deles naqueles dias. Hinos de louvores que fazia, né, uma analogia aos feitos daquele Deus. E nos louvores tão complexos que parecia que aquele Deus realmente era o Deus verdadeiro. Mas aqueles hinos tratava de pura ilusão. Isso acontece também, né, no meio cristão, no meio evangélico, acontece no Islã, acontece em outras religiões também. Atribui-se feitos, né, a um Deus, a um desses deuses aí, e como se esses deuses estivessem fazendo e realizando aquelas coisas, mas não estão. Se nós pegarmos, por exemplo, a construção de Jesus como Deus, né, ou seja, aquele personagem do primeiro século, ele foi construído ali como se fosse o Deus verdadeiro, como se fosse filho, né, do Deus de Israel. Mas pegando a Bíblia, a gente vê que é a contradição. São dois opostos, ao Deus do Velho Testamento agindo de maneira completamente oposta ao Deus do Novo Testamento. Ou Deus do Velho Testamento manifestando gostos, né, e prazeres sarcásticos, prazeres com a dor, com a destruição daqueles povos que ele habitava, por exemplo, enquanto Jesus não. Jesus era até tolerante quanto aos povos que vinham invadir o território de Israel, como, por exemplo, o caso dos romanos naqueles dias. Você vê ali que há uma diferença muito grande entre um Deus e o outro Deus. Parece que havia uma carência naquele momento, porque aquilo que havia se escrito a respeito do Deus de Israel, dos seus feitos a favor do povo de Israel, não estava acontecendo naquela invasão romana. E com isso, o povo meio carente preferiu, né, ou por interesses escusos também, pode ser que isso tenha havido, uma parte dessas pessoas que começaram a idealizar aquele personagem como Deus, achou por bem assim fazê-lo. E certamente por relevância, né? Nós temos visto um líder evangélico aí já há décadas, né? Talvez com o interesse de querer parecer o Billy Graham do Brasil. O Billy Graham foi o mentor espiritual de vários presidentes americanos. Então parece que ele está querendo parecer um pouco com o Billy Graham, o ser o Billy Graham aqui do Brasil. Mas ele é um vira-casaca. Constantemente ele está mudando a casaca dele. E quando ele vai tratar do seu opositor, ele sempre vira e diz coisas como Deus tenha misericórdia do Brasil. Há décadas ele diz isso. E ora ele está falando isso a respeito para favorecer um determinado político, ora ele está falando isso para favorecer outro, né, outro segmento político no Brasil. Parece que ele quer simplesmente estar ali, na elite sacerdotal brasileira, e ele tem conseguido isso. Então, por que que esse Deus, né, que disse que tudo que pedirdes ao Pai em meu nome eu farei, por que que não tem feito isso nessas décadas? Será que ele não tem um relacionamento íntimo assim com esse Deus? Eu vou dizer para você por quê. Porque o que acontece na sociedade e o que sempre aconteceu foi que tiranos ou líderes, né, com objetivos escusos assumiram o poder e por um determinado tempo oprimiram o povo, até que
esse povo, ou uma grande parte, a grande maioria desse povo, que era subjugado, né, por esse tirano, por esse sistema tirano, acordou e disse: oh, esse sistema não é um sistema legal para nós. Vamos abrir mão desse sistema em detrimento daquele outro sistema que vai nos favorecer, que vai ser bom para nós. Então, o que há, na verdade, é uma mudança de pensamento da sociedade. E quando há essa mudança de pensamento social, aí há uma mudança favorável, se não para todos, pelo menos para a grande maioria. Então, mudando, né, a política social que cobre aquele povo, há uma mudança favorável. Se não é favorável na sua totalidade, pelo menos é favorável àquela grande maioria que mudou aquela mentalidade, aquela perspectiva, né, de governo, de sistema, aquela perspectiva social. Então, o que há, na verdade, é uma mudança intelectual, é uma mudança na cabeça. Não que um Deus tenha vindo e tenha feito e realizado. É parecido, nesse sentido, com o que aconteceu naqueles dias. Criou-se uma expectativa, através daqueles escritos bíblicos, do que Deus supostamente teria feito no passado, coisa que provavelmente não fez. Foi uma criação para poder fortalecer aquele Deus que estava sendo idealizado. E quando na invasão romana aquela prática não se cumpriu, não se concretizou, Deus não veio salvar o povo de Israel das mãos dos romanos, criou-se a perspectiva de idealizar um outro Deus em cima de um personagem que havia surgido naqueles dias. E coisas tão extraordinárias foram ditas a respeito daquele homem que acabou tornando ele um Deus. Não estou tirando aqui a relevância, né, do personagem. Eu acho que o personagem ele estava simplesmente alertando o povo de Israel quanto à destruição que o povo de Israel ia passar nas mãos dos romanos. E a partir dali, a partir daquela expectativa, daquela informação valiosa, criou-se fantasias a respeito daquele personagem para poder torná-lo um Deus aceitável, um Deus viável, né? E durante muito tempo ele foi um Deus viável para a grande maioria da população mundial. Ainda que, quando você torna um Deus viável, você torna a vida de outras pessoas um inferno, porque aquelas pessoas têm que se converter àquele Deus para poder receber a salvação. Então imagina para você ver, você nasce numa família lá judia, e de repente você nasce numa família judia que mora dentro de um país católico, como foi o caso de muita gente que nasceu em Portugal, nasceu na Espanha, nasceu no Brasil, nasceu nos países da América do Sul, e você tem que se converter ao Deus cristãos ou a Cristo para poder receber a sua salvação. Imagina você, por exemplo, filho de um muçulmano que veio lá da Arábia ou que veio lá do Oriente Médio trabalhar no Brasil. Aí você nasce aqui, mas seus pais praticam o islamismo. E aqui no Brasil, você é obrigado a se converter ao cristianismo para poder receber a sua salvação. Que tormento que é. Concorda comigo? Da mesma maneira acontece com o cristão que vai trabalhar lá no Oriente Médio. E chegando lá no Oriente Médio, a sua esposa tem um filho, e o seu filho cresce debaixo daquela cultura, só que os seus pais têm tradição cristã. Aí você tem que se converter ao islamismo para poder receber a sua salvação. É um tormento. A religião traz tormentos e dificuldades. Você nasce num determinado país, livre de tudo. Você é um cara ali perto de qualquer coisa. Você está pronto para o céu. Mas você tem que se converter a uma determinada instituição. Você tem que se converter a um Deus para você não ser um pagão. Um Deus idealizado e criado pelo homem. Não seria muito melhor você ser uma pessoa livre de uma cultura religiosa que tem como único objetivo te oprimir? Tem que se converter a um Deus que alguém imaginou, que outras pessoas foram alimentando aquela imaginação simplesmente para se dar bem em cima de um grupo social. Eu penso que quando nós não somos religiosos, somos mais bondosos para a sociedade do que quando nós somos religiosos, quando abraçamos uma religião. Porque a religião, ela te restringe na sua possibilidade de fazer o bem. Ela te condiciona a fazer o bem simplesmente para aquele grupo social ao qual você frequenta, simplesmente para aquele Deus que você cultua.
e você acaba sendo impossibilitado de fazer o bem na sua potencialidade. Aquele potencial que você tem dentro de você acaba sendo abafado ou diminuído de fazer o bem, porque você acaba fazendo o bem dentro das condições que aquela instituição religiosa ela determina para você. Então, voltando aqui à questão dos hinos, né? Esses hinos que são feitos a deuses hoje, eles são tão complexos e tão verdadeiros quanto aqueles hinos que foram feitos para aqueles deuses no passado. Esses hinos de adoração, ainda que eles digam que aquele Deus está fazendo isso ou fazendo aquilo, ele faz o mesmo que os hinos do passado, os hinos atribuídos ao Deus Sol, os hinos atribuídos à Lua, os hinos atribuídos ao Deus em si, faziam. Dizem que eles fazem aquilo, mas será que fazem mesmo? O nosso coração, ele recebe aquilo que colocamos nele, né? E você tem o direito aí de colocar as suas convicções dentro do seu coração, ok? O coração é seu, coloque aí as suas convicções, se estou certo, se estou errado, se estou parcialmente certo, isso é você que tem que decidir, ok? Eu vou deixar aqui um forte abraço para você, um forte abraço, se gostar do conteúdo, se inscreva no canal e ative o sininho da notificação, beleza?